que é a relação entre hipnose e empreendedorismo? Hipnose e empreendedorismo. Eu acho que, de primeiro momento, eu acho que as pessoas não acham que não tem nada a ver, né? Hipnose é algo que mexe com a mente humana, que tem uma relação com o funcionamento da nossa mente, e empreendedorismo é uma coisa mais relacionada a negócios, protocolos, planilhas, coisas assim também, né? Eu acho que de primeiro momento parece que não tem nada a ver, só que tem tudo a ver. Tudo a ver mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Primeiro ponto que eu acho de extrema importância a gente relacionar a hipnose com o empreendedorismo é que nos dois a gente trabalha muito uma questão de projeção e imaginação mental. Vou explicar melhor. Quando a gente tem projeções e imaginações, a gente acaba vivenciando experiências dentro da nossa mente quando a gente imagina qualquer coisa. Se você imagina que você está ganhando na loteria, ou se você imagina que algo ruim acontece, você acaba tendo um sofrimento ou uma alegria muito grande aqui dentro, né? No empreendedorismo isso acontece quase que a todo momento, porque por mais que você tenha coisas a fazer, do tipo, eu tenho que pensar no vídeo que eu vou gravar para pegar lá a minha audiência. Eu tenho que pensar na copy que eu vou fazer para mandar um e-mail, para mandar para alguém lá para fazer uma venda ou até mesmo para engajar mais as pessoas. Quando a gente cria tudo isso, a gente está usando a nossa imaginação. Talvez o empreendedor ele se coloque muito no lugar dessa pessoa para imaginar o que a pessoa sente, o que a pessoa quer, como que ela quer vivenciar essa experiência. Então ele acaba tendo muita projeção e imaginação. E eu até acrescento nessa parte de projeção e imaginação na questão da autocobrança também. Porque você se cobra muito pelo fato de ser uma profissão extremamente instável, né? Porque, totalmente. Mas também, ao meu ver, estabilidade não existe, né? Mas é completamente instável. Então tem uma cobrança muito grande. Meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, isso tem que ser perfeito, tem que tudo ser da melhor forma possível. Então tem essa cobrança muito excessiva. Sim. E além de pensar com a cabeça do prospecto, com a cabeça também do próprio empreendedor, né? Meu Deus, isso tem que sair perfeito, tem que dar tudo certo. Eu tenho que fazer isso de uma forma muito boa. E aí começa toda essa projeção, né? E o empreendedor, como ele vive essa incerteza que você falou também, né? A incerteza também entra numa questão de resultado. Sim. Né? Porque, por exemplo, você vai fazer um lançamento digital. Você vai lá, se prepara tudo para o lançamento, faz a copy, faz a CPLs, faz tudo que tem que fazer. E dá errado. Dá errado do tipo, não vende nada. Talvez você faça um semente, uma live lá, fazendo uma proposta de um produto e simplesmente não vende nada. O que passa na cabeça da pessoa, né? O que passa na cabeça do empreendedor? Ele fica desesperado, alguns. Outros ficam chateados, outros querem desistir de tudo, né? Então, eu acredito que todo esse bolo de informações e pensamentos, imaginações, eles acabam podendo destruir muita coisa e até mesmo, se for direcionado de uma maneira correta, todos esses pensamentos eles podem construir muito também, né? Que é o que eu resumiria na questão de essas projeções, alucinações, pensamentos. Eles podem ser ou teu maior inimigo ou teu maior aliado. Exato. Porque da mesma maneira como a gente consegue projetar tudo acontecendo da pior forma possível, e a nossa mente não sabe distinguir, né? A nossa mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se a gente já tá sofrendo por antecipação, meu Deus, meu semente amanhã, e se cair a internet, e se eu não conseguir falar o que eu tinha escrito no meu script, e se me fizerem uma pergunta eu não souber responder, e se eu não conseguir quebrar aquela objeção, e meu Deus do céu, e aí o que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A tua mente já tá vivenciando aquilo como algo real. Você já começa a sofrer fisicamente também por causa disso. Completamente. E aí, isso se torna teu maior inimigo. E aí, por consequência, vai chegar na hora, primeiro, você não vai conseguir dormir, você vai ficar pilhadaço, você não vai conseguir dormir, vai chegar na hora, às vezes não vai acontecer nada disso, vai ser perfeito, redondinho. Ou então, pode acontecer algum mínimo detalhe errado, que aí naquele momento tudo desaba, e aí tudo acontece errado, você já
instabiliza, você não consegue entregar tudo aquilo que você tinha planejado, você não consegue expor aquilo que você tinha se organizado, e aí entra na questão de, viu, sabia que não ia dar certo, já estava imaginando que ia dar errado, desmotiva, perde a concentração, perde o foco, perde a confiança, às vezes quer já jogar tudo pro alto, não fiz nenhuma venda, não consegui, deu tudo errado, chega, vou desistir, não é esse mundo para mim mesmo, vou para algo que tenha estabilidade. E da mesma maneira, pode ser teu completo aliado na questão de você projetar o melhor cenário possível. Tudo dando certo, você falando com fluidez, você explicando da melhor forma possível, você seguindo todo o passo a passo, todo o script, nesse exemplo do Semente, na internet ali perfeitamente, as pessoas interagindo com você, a audiência ali, você quebrando objeções, fazendo exatamente o passo a passo, aí de repente a venda, e assim, tudo da melhor forma possível tá acontecendo na tua mente, mas a tua mente não sabe que aquilo não é real, e no momento que você estiver no campo de batalha, no momento real, você simplesmente, pra tua mente, é só mais um momento que já aconteceu na tua mente, tudo certo. Então a hipnose, ela pode te guiar para que você consiga projetar mentalmente esse cenário perfeito daquilo que você quer atingir. Projeção do cenário perfeito. Isso é algo que o empreendedor ele acaba tendo muita dificuldade, né? A gente sabe disso porque nós somos também empreendedores, a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas a gente acaba... O empreendedor ele tem uma certa dificuldade para criar cenários ideais porque é tanta informação, tanta instabilidade que isso pode fazer com que o empreendedor ele se perca. Na minha percepção, eu acredito que o empreendedor digital, quando a gente pensa em resultados, ele é o cara que mais tem incertezas. Sim. E é o cara que é mais fácil de perder o controle dos pensamentos, da mente dele como um todo. É um cara que, dependendo do que acontece com ele, é um cara que pode simplesmente surtar, porque muita coisa ruim pode acontecer e a forma como ele lida com isso pode ser um problema, se ele não souber, né? Então, eu acredito que se você é empreendedor e está assistindo esse vídeo, talvez já tenha acontecido com você de você simplesmente perder o controle de tudo, de você mentalmente bugar, de você simplesmente não ter uma capacidade de tomar decisões corretas e controlar pensamentos destrutivos, controlar ansiedade, medos, temores relacionados ao seu negócio. Então a gente entende você porque a gente vivencia isso também e a gente encontrou uma maneira de, utilizando a hipnose, aliviar um pouco de toda essa tensão relacionada ao empreendedorismo. Porque a gente sabe exatamente como que estar nesse mundo, esse mundo especificamente de lançamentos, onde as pessoas perguntam para você, o que você faz? Aí você responde, a pessoa não entende, a pessoa acha que você tá num mundo de pirâmide, de dinheiro fácil, de meu Deus, você caiu nessa lábia. Ninguém entende o que você faz, começam a te pressionar. Não, mas vai procurar um emprego normal. Você largou, meu Deus do céu, você largou aquela carreira totalmente estável para seguir para isso. Não, para com essa loucura, você é louco, sai disso, volta pro caminho correto. A gente sabe como é isso, a gente sabe como é conviver e não tem nada de errado as pessoas falarem isso. Por exemplo, se você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa que não entende, digamos, alguém tá com você que tá nesse mundo digital, mas você não consegue entender o que ela tá fazendo, é normal, é por proteção que as pessoas fazem isso, por te amar, por medo que você acabe se frustrando, se dando mal, se prejudicando, por amor. Mas a gente sabe o quanto isso às vezes pode detonar a gente, fazer a gente desistir de sonhos, fazer a gente simplesmente surtar. Sim, junta toda essa montanha-russa de emoção, esses picos e vales emocionais e faz a gente surtar. Porque não é fácil, muitas vezes a gente está completamente sozinho, ninguém entende, as pessoas, além de não entenderem, ficam influenciando pra gente voltar pro mundo real. Não é isso que a gente quer. E ao mesmo tempo, você tem que lidar com as outras pessoas, com os ambientes e com tudo que você precisa fazer, muitas vezes sozinho, dentro do teu lançamento. Copy,
tráfego, vídeo, gravação, edição, roteiro, isso, aquilo, estudar, meu Deus, é muita coisa. A gente sabe, é muita questão técnica. É muito detalhezinho, né? Também, né? É muito detalhezinho, é muito detalhezão, é muita coisa que consome muito tempo e que sim, é extremamente possível fazer sozinho. Mas que se a gente deixa a nossa mente controlar, a gente surta e entra em desespero e em momentos de simplesmente jogar tudo pro alto e abandonar. E por que a gente tá falando isso? Como que a gente sabe disso? Porque a gente já viveu isso. A gente sentiu na pele isso, né? E é exatamente por isso que a gente se sente na capacidade para falar sobre essa questão de o que a hipnose e empreendedorismo tem a ver. Que a gente já vai chegar lá em como que chegou na nossa vida, né? Esse momento onde a gente conectou as duas coisas. A gente vai falar sobre isso. Então, basicamente, pelo menos na minha visão, a hipnose ela tem inúmeros objetivos e benefícios dentro do mundo do empreendedorismo, mas eu vejo que os dois principais pontos estão relacionados muito à questão de autocontrole e você otimizar e bloquear a tua autoestima, você manter a tua autoestima lá em cima. Blindar a tua autoconfiança. Blindar, né? A palavra que eu queria que viesse assim, era blindar. Blindar a sua autoestima, blindar a sua autoconfiança, porque o empreendedorismo ele exige motivação e muita confiança. Você precisa confiar e acreditar naquilo que você está fazendo, né? Porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, ninguém mais acredita em você, ninguém mais confia. E aí, é aquilo que eu tava falando antes, né? E se você perde a tua autoconfiança, aí ferrou tudo. Porque, assim, quem que precisa confiar e acreditar no teu projeto? Só você. Se você confia no teu projeto, é só o que basta. É a única pessoa que precisa. É só o que precisa mesmo. Então, blindar a tua autoconfiança de todas as formas possíveis. Eu acredito que essa é uma característica, uma das principais características que o empreendedor digital tem que ter. É blindar a autoconfiança. Isso, para não deixar se abalar, né? Porque se você deixa de confiar em você e no teu objetivo, aí todo o teu trabalho vai por água abaixo e acaba com tudo. Exato. Tem outras questões que eu vejo que a hipnose beneficia muito o empreendedor. Está relacionado à questão de motivação. Sim. O cara se motivar a poder produzir conteúdo, continuar focado em continuar estudando a área que ele optou por atuar, né, por ele começar a produzir. Está motivado a conseguir vender mais, a fazer o que tem que ser feito, né, para ter melhores resultados no empreendedorismo, né? A questão do estado de flow. Né? O estado de flow é um negócio muito bacana, né? O estado de flow, assim, digamos, em poucas palavras, é aquele estado de hiperfoco em que você simplesmente consegue, a tua mente ela consegue entrar num estado em que você tem um objetivo, em que você tem às vezes muito pouco tempo para fazer. E você entra naquele conjunto de ações em que você baixa a cabeça e só termina de fazer aquilo quando você termina realmente de fazer aquilo. Você simplesmente não vê o tempo passar. Você está tão imerso naquilo e vai e flui com tanta naturalidade, com tanta fluidez, que você só vai, assim, extremamente natural. É difícil usar outras palavras, a não ser falar assim, só entra em flow e vai. Só entra em flow, né? A Marcela sempre dá o exemplo da prova da faculdade, um trabalho da faculdade, né? Quando você tem um trabalho, até mesmo uma prova, né? Vamos dar um exemplo mais concreto aqui. Você tem o teu lançamento, segunda-feira vai ser o dia que você vai liberar teu CPL 1. E aí você tem que montar o script. Você tem 1 mês e meio pra montar, pra preparar todo o teu lançamento e tudo mais. E fica na tua cabeça, às vezes, por mais que você saiba, não, 1 mês e meio é pouco tempo, eu tenho muito trabalho, tenho muita coisa. Mas algumas coisas a gente vai deixando, vai procrastinando, vai deixando pra depois, e depois, e depois. E aí, de repente, chega uma semana, você fala, meu Deus, falta 1 semana pro meu lançamento. E eu ainda não fiz o script dos meus CPLs, eu ainda não gravei, eu tenho... ao mesmo tempo que continuar produzindo conteúdo, que continuar editando, que continuar fazendo tudo isso, tudo que tem pra fazer, e agora, com perdão da palavra, fudeu. Ou seja, nessa hora que você ou faz, ou faz. ou faz, né? A tua mente ela vai entrar num estado que ela sabe que se você não fizer, você vai se dar muito mal.
e você já fez um comprometimento público, você quer fazer aquilo, você quer lançar, Sim. você quer, né? Então, você vai entrar num estado, que é esse estado de flow, onde simplesmente você vai sentar na frente do computador, você vai bloquear o mundo em volta e não é de propósito nesse momento do desespero. E você vai engatar ali, você vai engatar uma segunda, uma primeira, aí só vai. E só vai. Só vai. Se alguém falar com você... Assim, é aquele momento onde dizer não é muito fácil. Você vai conseguir dizer não pra alguém, alguém vai te interromper, você vai... Não, tô ocupado. E você não vai parar enquanto você não terminar. A hipnose, ela facilita você ter esse estado sem ter a necessidade de você entrar em desespero, né? Porque até mesmo o exemplo que eu ia falar antes, assim, da Marcela dar esse exemplo que eu achei que foi muito mais completo para vocês, com relação a você ter uma prova amanhã na faculdade ou um trabalho para apresentar, para entregar amanhã, você não fez ele ainda. Aquela tua madrugada você vai entrar num estado que não tem o que fazer a não ser fazer. Então a tua mente ela vai conseguir encontrar forças para que aquilo aconteça, só que não é o correto, né? Eu acho que as coisas não podem acontecer dessa maneira, nesse tipo de situação, deixando para um dia, né? Não, porque assim, o estado de flow é maravilhoso. Só que se ele acontece dessa maneira natural, na véspera, em última hora, é desesperador. Então, com a hipnose, a gente consegue entrar em estado de flow no momento que a gente quer, quando a gente quer. Por exemplo, eu tenho 1 mês e meio para o meu lançamento. Eu consigo, todo dia, no momento que eu quiser, o dia inteiro, entrar em flow. Simplesmente, e render da mesma maneira que eu renderia na última madrugada, render todo dia, durante o tempo que eu quiser. Então, poxa, olha o benefício disso. E sem desespero, sem pânico, sem aquela coisa de meu Deus, eu só tenho essa madrugada. Ou é agora, ou eu me ferrei. E outro benefício muito grande que eu vejo também é com relação, que você falou da motivação, é a motivação para fazer coisas que não são agradáveis, que não são muito legais, mas que são necessárias para você chegar naquele objetivo final. Por exemplo, o meu objetivo final é colocar, digamos, meus vídeos CPL no ar, mas para fazer isso eu preciso fazer muitas coisas, muitas etapas, que não necessariamente é o que eu mais gosto, é o que eu mais tenho afinidade. Digamos, a pessoa tem dificuldade em estudar tráfego, mas ela precisa aprender tráfego. Ou então ela vai delegar para outra pessoa. Mas, geralmente, quem está começando não tem verba para ficar contratando, delegando, né? Para ficar delegando. E até mesmo quem tem. Se você vai delegar para alguém, é bom que você saiba um pouco daquilo antes de delegar para outra pessoa, né? Então, você vai fazer coisas, ou por exemplo, eu não tenho facilidade de escrever, mas eu preciso fazer uma copy. Eu não tenho facilidade em gravar, eu travo para gravar, mas eu preciso produzir conteúdo. Então, você vai, inevitavelmente, você vai passar por fases e por situações onde você não tem facilidade, onde você tem dificuldade, ou onde não é agradável para você fazer aquilo, mas que é extremamente necessário ou até mesmo obrigatório para você chegar naquele destino final. Você precisa passar por aquilo. E você precisa, não é que tá extremamente motivado, vou fazer algo que eu odeio, mas eu quero. Não, mas você passar por aquilo sem sofrimento, sem ser algo que te torture, que te faz ficar extremamente mal e sugado. Não, você passa por aquela etapa que você não vai sentir tipo, ai, nossa, que maravilha, vou... Mas você vai passar assim, eu sei que é algo extremamente necessário, eu quero chegar lá? Quero. E eu preciso passar por aqui para chegar lá. Então, vou passar por aqui da melhor forma possível. Por que tem que ser desesperador se você pode simplesmente transformar aquele trajeto no menos pior possível ou no melhor possível? Porque de que adianta chegar à faixa preta se você chega na faixa preta sendo que o trajeto foi extremamente doloroso, foi terrível, você sofreu pra caramba, você perdeu pessoas, você perdeu amizades, você se perdeu, você entrou em desespero. Não vale a pena. Mas você consegue chegar lá passando por cada etapa com tranquilidade, com leveza, com paz, com sensação de tô conseguindo. O interessante é que tudo isso que a Marcela falou
Tem uma correlação, claro, isso é algo que o empreendedor vivencia, você sabe disso. E, ao mesmo tempo, tem uma correlação com toda a nossa questão mental, ela está completamente envolvida. Não é só uma questão técnica, não é só uma questão de fazer o que tem que ser feito. A gente pode encontrar muitos problemas relacionados a nós mesmos, a forma como a gente responde aos problemas, e a gente encontra tudo isso enquanto está vivenciando essa jornada de empreendedorismo, de lançamentos, tudo mais, né? Então isso a gente identificou e a gente notou que a gente podia encontrar maneiras de nos ajudar e ajudar outras pessoas que estão passando por isso, né? Um outro detalhe que, claro, baseado em tudo isso que você falou também, é a questão de foco e concentração, porque com a hipnose você acaba tendo muito mais foco e concentração com técnicas, né? E para você ter melhores resultados, isso é maravilhoso também. A questão também de você ter sangue frio em momentos que precisa ter sangue frio. Por exemplo, você vai abrir o carrinho. Se você tiver com uma baita da euforia, você vai colocar todo aquele trabalho que você teve, tão dedicado por tanto tempo, tão ali que não foi nem um pouco fácil. Você pode colocar tudo a perder. Se você estiver extremamente eufórico, meu Deus, eu vou abrir amanhã e o carrinho vai abrir daqui a pouco, e-mail foi disparado, será que todo mundo recebeu? E meu Deus, a taxa de clique, não sei o quê. Não. Nesse momento você precisa ter sangue frio, você precisa estar com autocontrole tão ali, porque senão você coloca tudo a perder mesmo, né? Eu acho interessante porque a euforia e a ansiedade em momentos como esses, eles podem destruir tudo ou fazer com que você deixe dinheiro na mesa. Ou fazer com que você não tenha resultado porque às vezes algum detalhe passou despercebido porque você estava eufórico, né? Ou estava muito ansioso e acabou não vendo. E isso acontece, é super natural, acontece com todo mundo, já aconteceu com a gente também. E é por isso que a gente fala tão tranquilamente sobre isso, porque a gente já vivenciou isso, né? E um outro detalhe, tem outra coisa também que essa questão do empreendedorismo gera e que a hipnose ajuda muito. Uma pergunta para você que está vendo o vídeo. Como é que é o teu sono? Você está dormindo legal? Você está colocando a cabecinha no travesseiro, apagando, desligando, acordando numa boa, tá ficando com sono ao longo do dia, sensação de que não descansou? Olha, a insônia é um dos principais problemas que o empreendedor tem, porque a cabeça do empreendedor não desliga. E inclusive... desculpa te cortar, não tem problema. Não só insônia, porque às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu não sofro de insônia. Não insônia no sentido de patologia, né? Insônia às vezes é simplesmente deitar na cama, ficar rolando e demorar para dormir. Às vezes, a justificativa consciente que a gente dá mas é que o meu momento criativo é de madrugada, eu não rendo de manhã, então não adianta eu deitar cedo, porque realmente eu vou ficar rolando, é natural. Mas não, às vezes você fica rolando, não é por causa dessa justificativa, é porque a tua mente tá tão pilhada, tá tão num diálogo interno, que a gente já vai falar sobre isso também, que você fica ali naquele caos que a gente tá chamando aqui de insônia. Mas você pode chamar como quiser. Você fica rolando, pensando em mil coisas que você não vai conseguir dormir com facilidade. Ou se dormir, a tua mente não vai desligar. E aí o teu sono não vai ser de qualidade, que é aquela sensação de acordar e, meu Deus, eu dormi pra caramba, mas parece que um caminhão passou em cima de mim. É dormir e não descansar, né? Não ter sono de qualidade. E a gente disse isso também, porque a gente passou sobre isso, né? Eu tive inúmeros problemas com insônia e com técnicas de hipnose. Eu consegui amenizar isso e entender, minha mente conseguiu entender que hora de dormir é hora de dormir, independente do que está acontecendo no teu lançamento. Hora de dormir é hora de dormir e isso tem que acontecer, porque senão no outro dia você vai estar tão destruído que o resultado é muito mais difícil vir, né? Então a insônia tem tudo a ver com o empreendedorismo. Se você é empreendedor e está tendo dificuldade para dormir, eu quero que você saiba nesse primeiro momento que a hipnose sim pode te ajudar. E exatamente isso que você falou, prejudica totalmente no dia seguinte, né? Porque olha o bolo que vira. Você não conseguiu render tanto no dia.
ou como você gostaria, porque aquele excesso de expectativa, aquele excesso de autocobrança, aquele excesso... A gente se cobra muito, a gente cria uma expectativa excessiva mesmo, né? Às vezes, metas para cumprir no dia que, tecnicamente, são impossíveis de conseguir fazer absolutamente tudo naquele dia. Como, sei lá, hoje eu vou gravar... 7 vídeos raízes, eu vou editar os 7, eu vou fazer Nutella para 2 semanas, ao mesmo tempo eu também vou estudar tráfego, eu vou colocar 3 campanhas para rodar, eu vou fazer a copy de toda semana minha de X, tipo, é tecnicamente impossível. Claro, não vou dizer que é impossível, mas as chances são que eu não vou conseguir fazer 100% disso. E aí eu vou deitar para dormir pensando, não consegui fazer tudo que eu queria, que droga, não consegui cumprir. E aí minha mente já vai. Fica aquele bolo ali. E aí eu não vou conseguir dormir, ter um sono de qualidade. Por consequência, eu vou acordar um caco, completamente destruída, com aquela sensação de caminhão passou em cima de mim, alguém anotou a placa. E aí, você vai render no dia seguinte? Você não vai render. Não vai render. E aí tudo aquilo que você tinha programado para fazer no dia seguinte, você vai sentar pra, sei lá, agora vou abrir o notebook aqui, vou começar a trabalhar. Vem aquele cansaço. Você fala, não, vou tomar um café. Aí você vai lá, aí você começa a procrastinar, você começa a enrolar, porque você percebe que você tá bugado. Às vezes você para e você fala assim, por onde eu começo? Não sei, tô cansado, nossa senhora, não tô rendendo. Por quê? Consequência da noite mal dormida. Noite mal dormida, consequência do dia... Se você for fazer um retroativo de tudo isso, você vai ver o loop destruidor de 6 em 7. Que acontece? Bom, acho que ficou bem claro o tanto de benefícios que tem, né? Quantas coisas pode ajudar. E isso que a gente só deu uma leve pinceladinha. Mas em suma, né? Afinal, o que hipnose e empreendedorismo tem a ver? De forma bem na jugular. As duas mexem com isso aqui, ó. As duas mexem com a nossa mente e como os nossos pensamentos, eles têm uma influência em resultados. Dentro do empreendedorismo, se a gente não pensar, não for criativo, não tiver um controle da forma como a gente pensa e responde aos problemas, principalmente dentro da nossa mente, a gente vai ter problemas. Na hipnose, os problemas existem e existem maneiras de a gente, através de exercícios de imaginação, processos guiados que a hipnose proporciona, a gente consegue resolver questões que estão aqui dentro da nossa mente. Então, para mim, a conexão está aí. Para a hipnose acontecer, a gente precisa trabalhar muito o aspecto de imaginação, trabalhar o aspecto de entender como a nossa mente funciona para que o resultado venha e se engajar por aquele processo. E para o empreendedorismo acontecer, para dar certo, a gente precisa também ter um autocontrole, a gente precisa entender o que a gente pensa, a gente precisa realmente dar o real significado para os nossos pensamentos, para as nossas emoções relacionadas a esse mundo de empreendedorismo digital. E se isso tudo desaba, o resultado dificilmente vem. Então, para mim, a relação entre hipnose e empreendedorismo é exatamente essa. Exatamente. Para mim também conecta muito, sim, totalmente isso que você falou. E, claro, além de toda a questão técnica, né, mesmo da questão técnica do 6 em 7, a questão, assim, a gente sabe que é um mundo onde a gente tem picos e vales emocionais. A gente tem, e eu acredito que só não vai ter quem morreu. Porque a gente não é um robô. Não tem como aniquilar com ansiedade. Não tem como. Você não vai virar uma pessoa apática, não é esse o objetivo. Mas tem como, e a hipnose pode ser tua completa aliada para que você diminua esses picos e vales emocionais e que você utilize, por exemplo, a ansiedade não como a tua maior inimiga, mas como a tua maior aliada. Para que você utilize todas essas questões emocionais como teu aliado. Nos momentos que você precisa. No momento que você precisa ter sangue frio, você tem sangue frio. No momento que você precisa que a ansiedade seja um combustível ali do teu foguete de lançamento, ele vai te ajudar. A ansiedade vai te ajudar. E não deixar ela te comandar, ela te atrapalhar. Então, se fosse para resumir em uma frase, seria: a hipnose, ela tua completa aliada
para você diminuir os picos e vales emocionais. Porque os picos e vales emocionais que podem atrapalhar e estragar com tudo. Destruir o teu lançamento. Exato. Bem, talvez você esteja vendo tudo isso que a gente já falou até agora e perguntando, tá, mas como que vocês dois chegaram nessa conclusão que empreendedorismo digital e hipnose tem alguma coisa a ver? Então a gente vai explicar um pouquinho sobre como a gente chegou nessas conclusões, como que a gente descobriu isso, tá? A questão é que, além de trabalhar com hipnose, nós também somos empreendedores digitais. A gente tomou essa decisão de entrar nesse mundo digital mais ou menos uns 2 anos, quando a gente optou por ensinar hipnose tanto do ponto de vista digital, até mesmo como realizar atendimentos e tudo mais dentro do contexto digital. E, além disso, nós temos alguns produtos em que a gente ensina hipnose para alguns grupos um pouco mais específicos. Então, a gente viveu essa questão do lançamento e a gente, no momento em que nós estávamos vivenciando isso, a gente viu e notou que inúmeros sentimentos, emoções, pensamentos destrutivos, brigas, problemas de relacionamento, tudo isso se formou a partir do momento que a gente entrou no mundo digital. E foi uma grande incongruência pra gente. Como é que pode um casal que trabalha com hipnose ter todo esse problema, sendo que o que eles preconizam está relacionado a uma questão de você ter controle dos próprios pensamentos, combater os pensamentos destrutivos, tudo mais. Como que pode, né? Alguém que trabalha com isso ter esse problema? Sim, nós somos seres humanos. E a gente tem a possibilidade de identificar o erro e aprender com os erros. Então foi o que a gente fez. A gente viu que a gente podia utilizar a hipnose para ter resultados nesse mundo, nesse meio digital. E foi aí que a coisa mudou. A gente notou essa sacada, essa diferença na nossa vida e a gente vai sempre estar dividindo com vocês o que tanto a gente fez para que as coisas ficassem mais suaves, mais leves e que o sofrimento ele não tomasse conta, o desespero, a angústia tomasse conta da gente nesse mundo digital, né? Então a gente vai discorrer sobre tudo isso ao longo de todo esse vídeo, né? Qual que foi para você o principal momento assim na nossa vida, né? Mas vendo do teu ponto de vista, que você sentiu que a hipnose ajudou com relação aos lançamentos, ao empreendedorismo digital? Bom, vamos lá.